Gente, tivemos, eu sei que também não faz parte do mês a questão que houve essa semana, mas vale a pena estar aqui e a gente tratar de assuntos de ordem pública, Matheus? Faz parte também, né? Essa situação que envolveu essa bebê. E ontem tivemos uma de 2 meses em Caçador, que inclusive está na UTI aqui também, com sinais de agressão. Infelizmente é um assunto recorrente, eu não sei como o ser humano consegue chegar a esse extremo, mas imagina, a gente não pode agredir uma mulher, quanto mais uma bebê de 8 meses. Esse trabalho também da polícia, né, que vocês precisam muitas vezes agir numa situação como essa. Nós somos seres humanos, então não dá para a gente querer pintar um super-herói. Uhum. Os nossos policiais, gente, assim, eles saem de casa sem saber se voltam. Eles vão para lugares onde ninguém vai, em horários onde a grande maioria das pessoas está dormindo. Então, o policial militar, os policiais, de um modo geral, são profissionais diferentes, né? Mas há situações que a gente não toma para nós as dores, então numa situação crítica a gente não vai, por exemplo, dar uma resposta agressiva a alguém que praticou uma violência, mas há situações assim que... Dá vontade. Há situações que a gente sofre, ontem quando veio infelizmente o resultado, a notícia, né, de falecimento, inclusive, nos grupos comuns que a gente participa com os nossos irmãos de farda, o pessoal chorei aqui, porque é pesado, quem seja pai ou não, quem é pai, meu Deus, e quem não é filho. Então a gente sabe o que se espera. A vida não é um conto de fadas, né? A gente sabe que as coisas não são como né, o príncipe, princesa e os filhinhos. Uhum. Mas, poxa vida, é difícil justificar, é difícil entender. Mesmo que por um processo doentio, né? Pode ser que haja uma situação doentia da psique humana, mas ainda assim, num ambiente de família, num ambiente onde há mais pessoas do que quem pratica a violência, é difícil, né? É difícil entender, mas vem a calhar e coincidir, infelizmente, com o que você, especialmente, a gente tem conversado bastante, né? E quem nos assiste, quem nos ouve, né? Já cansaram de ouvir esse coronel de polícia aqui falar que tem coisas que, além do antropológico, é sociológico, é um fenômeno social, o crime é um fenômeno social, e a nossa sociedade, ela sofre com a deterioração de certos valores, as estruturas familiares, elas foram e vêm sendo suprimidas, corroídas, e cada vez mais pessoas capazes de delinquir de formas diversas, extremas e severas, vão aparecendo e fazendo parte da nossa vida. Isso é uma pena. A gente precisa de famílias mais fortes, de maior presença de Deus e de um lastro maior de valores na rotina, na vida de cada um, para que a gente resgate a capacidade de valorizar o que é de real valor e seguir em frente buscando um futuro melhor. Faquim, não que o coronel não faça isso, ele fez muito na sua vida, na questão ostensiva, né, no trabalho de viatura, de guarnição. Mas como é que é para você, mulher, soldado, tem filhos? Não? Ainda não. Pretende. Sim. Então, futura mamãe, ver uma situação dessas, às vezes tem que ter sangue de barata na hora, né? Tem que ter muito sangue de barata. A gente, como o coronel bem falou, a gente é massivamente treinado para ser, né, inerte, sem, né, juízo de valor do momento, fazer o nosso trabalho bem feito, sem, né, fazer a justiça com as próprias mãos. Colocar, né, tanto na mão de Deus quanto na mão da lei dos homens, para que no trâmite certo aconteça. Mas é difícil de manter a estrutura, né, o sistema nervoso ali, a vontade de... né? Mas, enfim,
São infinitos casos em que eu já atendi também e admirei muitos colegas meus e que se mantiveram frios em situações em que qualquer cidadão não conseguiria manter a serenidade para a ocorrência. É por isso o treinamento de vocês, obviamente, né? Mas e o após? Isso que eu gostaria de saber. Como é que é o pós? Você atendeu uma ocorrência, você diz, meu Deus do céu, como é que esse ser humano foi capaz de fazer isso? E na hora você tem que manter a postura, você tem que fazer o trabalho de coronel, o trabalho de policial ostensivo. E depois, chega em casa... Então, nós temos como instituição, a Polícia Militar ela vem se reinventando, ela vem evoluindo nesse se reinventar, desde que optou-se por caminhar nos trilhos da filosofia de polícia comunitária, de aproximação para com a comunidade, de interpretar os fenômenos, entender que os crimes e infrações diversas são derivadas, são fenômenos sociais e que vão acontecer e que cabe a nós, né, autuarmos e comunicarmos quem de direito para processar, seja administrativa ou penalmente. Então a gente se forma e está pronto para isso. Só que volto a dizer, somos seres humanos não é nem sangue frio nem sangue de barata, temos que ser neutros. Porém, a mesma guarnição policial, as nossas cidades são cidades tranquilas ainda, muito pelo povo ordeiro que tem, mas muito também, sem dúvida, pela entrega dos nossos policiais, às ruas todos os dias, 24 horas por dia. Mas aqui, inclusive, em centros maiores, quando o rádio da viatura chama, por exemplo, tem um termo, atenção à rede para um QTC. QTC é uma mensagem que a central vai passar para as guarnições. Quando há essa mensagem, você se ajeita no assento da viatura, você confere equipamento, ajusta cinto, o motorista se agarra ao volante, prepara, engrena uma marcha menor para deslocar, porque muito provavelmente é uma emergência. E às vezes é uma outra missão, é uma outra situação. Diz, olha, desloca para tal local fazer tal coisa. Mas o processo orgânico, fisiológico, houve uma descarga de adrenalina, houve um processo de analgesia que você já não, no melhor sentido da expressão, você já está pronto para não sentir mais dor, inclusive, porque é uma situação tendente a um combate, praticamente. A uma situação de enfrentamento, dentro da técnica, mas um enfrentamento. Então, há um estresse medonho. E esse policial, ele passa por isso num dia de serviço várias vezes. Ora ele atende uma ocorrência. O pico de adrenalina é... Se tiver 5 acidentes de trânsito ao longo do dia, talvez em 4 casos tenha sido pacífico, ele chegou lá, o pessoal já tinha trocado telefones e foi só liberar. Mas vai ter um 5º caso que eles não podem, a guarnição não pode chegar de forma relaxada e tranquila, porque vai ser sanado com aquela mesma paz. Porque pode sim, na questão, de novo, sociológica, da nossa dificuldade de sanar conflitos sem brigar, vai chegar lá por causa de um arranhão no para-choque. É comum chegar, tá um motorista com a chave de roda na mão, o outro com o macaco e esperando a guarnição, porque às vezes tem o fenômeno presença policial, tá um com medo do outro, mas a presença policial garante que vai ter alguém que aparte. Ah, tá. Com a chegada da guarnição, aí você pega. Fecha-se uma situação de quebra da ordem. É o curto-circuito. E a guarnição vai ter que entrar, interferir, fazer uso da força. Então não há uma situação desenhada que seja uma receita. Perturbação do sossego, me aproveito da audiência e assistência que eu sei que esse espaço tem. Não dá mais, gente, para esse som que transcende os limites do seu veículo ser usado. Tem uma infração de trânsito vigente. Aqueles carros que a gente tem janela, né? A gente tem aplicado essa infração porque é lícita e se o som sai dos limites do veículo e é capaz de perturbar, gera infração. Além disso, tem o termo circunstanciado, quando a gente flagra e tem uma ocorrência gerada, o aparelho de som vai ser apreendido, vai ficar retido e vai ser encaminhado à destruição. Então há um prejuízo, não é mais tempo para a nossa cidade viver sob o barulho de uma pessoa perturbando a cidade toda. Mas, voltando a situações fora o prejuízo auditivo para o próprio. Não, mas é que se ele coloca numa carroceria de caminhonete, lá dentro da cabine ele nem está ouvindo, quem está ouvindo somos nós. Né? Mas esse tipo de situação vai para uma perturbação, seja veicular ou residencial, às vezes é uma ocorrência tranquila.
Começa, encerra, a gente explica, a pessoa baixa o som, está tudo certo. E às vezes na chegada na ocorrência a gente é recebido com passa fora, pé de porco, o que vocês estão fazendo aqui, quem é que chamou vocês aqui? Já a adrenalina sobe, enfim. Para responder a tua pergunta, das 8 horas da manhã das 7 horas da manhã às 7, 8 horas da noite, o policial chega em casa ou a policial chega em casa e o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, vamos jantar então, vamos no restaurante? A pessoa passou por uma série de situações e essa pessoa vai ter que chegar em casa e tomar uma decisão, só vou tomar uma ducha e a gente já vai. Bater a chave. Isso. Então, a atividade policial ela é extremamente estressante e o policial vai tendo que se condicionar, sim, a respirar cada vez de forma diversa, sem relaxar a postura, porque pode ser demandado, e interpretar cada caso e atender sem tomar as dores. Porque ele sai de casa para servir e proteger e muitas vezes acaba voltando com problemas para si, porque na condição de ser humano que se deparou com situações extremas. Porque essa da criança foi extrema. E acabou, é possível que possa ter acabado fazendo uso excessivo da força ou coisa assim, traz um problema para si. Ou se bate uma viatura numa perseguição, traz um problema para si. Então, a missão da policial militar, ela é bem complexa. Mas quem faz isso, faz e sabe que é assim, e faz porque ama o que escolheu e é por isso que a gente tem os resultados que a gente tem. É o efetivo muito fera, muito bom que a gente tem. E complementando, a gente também tem o suporte de atendimento psicológico, né, dentro do batalhão. Em casos críticos em que o policial se sentir, né, numa direção não viável, ele pode buscar ajuda. Todos os dias os psicólogos estão lá. E principalmente a gente tem um ao outro, né? Como o coronel comentou, a gente tem grupos, né, no WhatsApp e nós compartilhamos lá ocorrências, dores e amores. Né? Então, e essa situação oportuna a menção, os psicólogos é parte dessa evolução, do reinventar-se da instituição policial militar de Santa Catarina. Houve essa preocupação e foram criados protocolos, inclusive. Houve uma situação de enfrentamento, troca de tiro, uma situação crítica, uma ocorrência envolvendo uma violência extrema, ainda que não seja contra o policial, há o protocolo de, independente do policial procurar ajuda. É obrigação do setor de psicologia fazer um cheque de como está o policial, como está a policial, como é que ficou pós esse momento crítico. É uma preocupação da Instituição Policial Militar de Santa Catarina, justamente visando zelar para com a saúde dos nossos policiais. Então, tem a equipe de psicologia pronta para isso. E dentro dessa questão que aconteceu, então, com essa criança, ela chegou até a UPA, aí o pessoal da UPA que comunicou a vocês, da Polícia Militar, a guarnição? E acionamento veio da saúde, já veio do hospital. Do hospital mesmo. Hospital, pelo relato, ela foi conduzida à UPA, mas como as lesões eram não atendidas, né, a UPA atende até um certo limite, né, após isso é deslocada até o hospital universitário e chegando lá, e sim, é protocolo mesmo até, tanto da UPA quanto do UST, na verdade, né. É o protocolo do centro de saúde mesmo? Isso, Algum indício de violência, acionar automaticamente a polícia para fazer a averiguação. Entendi. Isso é o que acontece também quando chega alguém embalhado, alguma coisa assim, já é comunicado, né? Sim, muito importante esse vínculo com ele. A gente já recebeu relatos de que a família não denunciou e havia estupro numa criança, inclusive. Não foi um caso, não foi dois, foram vários. E ao chegar no hospital com ela está doentinha, né? Nós fomos lá e averiguamos e chegamos à conclusão de que havia algum outro crime. Foi verificado a situação. Sim. É uma tristeza, né, acontecer esse tipo de situação. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.